Na sessão plenária de hoje está previsto o julgamento de uma ação proposta pelo PSOL. O partido questiona no STF a constitucionalidade do decreto que criou o Sistema Brasileiro de TV Digital. O PSOL questiona a validade do decreto que trata as regras de implantação da TV digital no Brasil. O partido alega que os dispositivos são inconstitucionais por violarem o disposto que veda o monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação. E ainda defende que a televisão digital é um novo serviço de radiodifusão e não a continuidade do atual. O partido pede que o decreto seja deliberado pelo Congresso Nacional. A matéria será julgada na sessão plenária desta quarta-feira, dia 4, no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República deu procedência à ação e agiu pelo não conhecimento da ação, mas pela improcedência no mérito. E aqui no estúdio para falar sobre a pauta de julgamentos de hoje está a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Ana Amélia. Bom, Karina, por que se alega que essa matéria deveria ser deliberada pelo Congresso Nacional? Veja, se nós analisarmos o pedido feito pelo PSOL, o que eles alegam primordialmente é de que não se trataria apenas de uma transição, mas sim de uma nova outorga. Em sendo uma nova outorga, o decreto autônomo, como previsto na Constituição, estaria ofendendo essa previsão constitucional e não poderia ser utilizado. Isso por quê? Porque um decreto chamado autônomo, ele deve ser utilizado apenas para se criar uma estruturação dentro de ministérios ou da própria administração pública e nunca para se criar, aumentar, gerar ou extinguir despesas ou restringir direitos. Então, entende-se, nesse caso, pelos autores, pelo que foi alegado, que o decreto em si seria formalmente o modo equivocado de se trabalhar com a matéria, já que entende com veemência, até de uma certa forma colocada na ação direta de inconstitucionalidade, que trata-se sim de uma nova outorga e não de uma simples transição do modo analógico para o modo digital. Agora, na ação, alega-se também que com o decreto poderia haver um monopólio ou um oligopólio. Queria que você explicasse primeiro o que é isso, monopólio, oligopólio, e por que poderia haver isso. Veja, o que se argumenta é que, de acordo com o Ministério Público, que opinou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, ele concorda que o decreto é inconstitucional, haveria esse sistema High Definition, ele utilizaria uma faixa de pelo menos 60% do espectro e isso poderia prejudicar que TVs educativas, TVs comunitárias utilizassem deste espaço para proporcionar um meio de comunicação. Então, com isso, com essa restrição, haveria esse monopólio, ou seja, essa utilização do espectro por uma única empresa, no caso de monopólio, ou por algumas poucas empresas, a se considerar o oligopólio. E por isso, então, haveria uma discriminação até no modo de utilização desse meio de comunicação. Por isso é que se argumenta essa possibilidade de monopólio ou oligopólio dentro dessa utilização do espectro. Ok. E outro assunto previsto na pauta de julgamento do plenário é um recurso extraordinário que contesta a legitimidade do Ministério Público na guerra fiscal entre os estados. O que o Supremo vai decidir é se o Ministério Público tem legitimidade para questionar acordos entre o fisco e contribuintes. 3 ministros já votaram contra, por entender que o Ministério Público não pode ajuizar ação civil pública em matéria tributária quando os beneficiários podem ser individualmente determinados. Outros 3 ministros que também já se manifestaram pensam o contrário. Para eles, nesse caso, o Ministério Público age como fiscal da lei, para proteger o patrimônio público. Um acordo entre o governo do Distrito Federal e uma empresa de equipamentos educacionais que criou um regime especial de recolhimento de ICMS trouxe a discussão para o Supremo. O Ministério Público questionou o acordo e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o órgão não tem competência para isso. Foi contra essa decisão que o Ministério Público recorreu ao Supremo. No Brasil, há cerca de 700 ações na Justiça questionando acordos como esse, chamados de guerra fiscal entre os estados. Para atrair as empresas, o Estado oferece benefícios fiscais por meio de acordos. O grande número de processos e a relevância do assunto fizeram com que os ministros reconhecessem a repercussão geral do caso e levassem um recurso extraordinário a julgamento no plenário.
Karina, a grande discussão aqui é sobre a competência, a legitimidade do Ministério Público para propor uma ação civil pública. Mas é somente ele que pode propor esse tipo de ação? Não, nós temos uma legislação especial que cuida desse tipo de ação, da ACP ou a chamada ação civil pública. E dentro do rol de legitimados, ou seja, de pessoas que podem propor esse tipo de ação, está o Ministério Público, em primeiro lugar, mas também a Defensoria Pública, as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, enfim, nós temos um rol bastante aberto, mas eu, Karina, pessoa física, por exemplo, não posso propor uma ação civil pública. Deve-se analisar o rol de legitimados previstos em lei, mas o Ministério Público não é, né, o único a poder propor a ação. Tá, mas para que serve, então, essa chamada ação civil pública? Essa ação civil pública, ela serve, em termos gerais, para se proteger o patrimônio público, o patrimônio histórico, o meio ambiente, os direitos do consumidor, de uma certa forma, proteger esses direitos difusos e coletivos. Então, busca-se, de uma certa forma, dentro dessa, é previsto a possibilidade de se instaurar um inquérito civil para se apurar circunstâncias e, ao final, chegar a uma condenação daquela pessoa que, de uma certa forma, violou aqueles preceitos previstos pela lei. E até agora a gente tem um empate no julgamento. A vencer, no caso, o voto do relator, né? Que entende que o MP pode propor a ação para anular os acordos. O que vem, então, depois disso? Veja, se nós temos um empate, então nós temos o voto do relator pela improcedência do recurso extraordinário, entendendo que o Ministério Público é, sim, legitimado para propor esse tipo de ação, e se vencedor a tese do ministro Ricardo Lewandowski, relator aqui no caso, deve-se, então, baixar os autos para o Tribunal de Justiça, né, afastando-se a ilegitimidade que o tribunal reconhecia a priori, afastando-se essa ilegitimidade, o Tribunal de Justiça deverá entender, então, se deve-se recolher o valor que foi descontado das empresas do ICMS, que é o objeto do acordo que causou toda essa polêmica, ou não, se não deve haver o ressarcimento. Mas, em todo caso, nós devemos lembrar que nós temos 3 votos divergentes também. Voto aberto pelo ministro Menezes Direito, portanto, Dias Toffoli não vota, e, nesse caso, eles entendem que não seria legítimo porque trata-se de cobrança de tributo. Ok.